Cada vez mais forte podcast. Não, começando hoje. Não rega não. Não rega não. Tem que ser devagar, cara. Não, Tem que ser rega devagar. não, vai lá. Cada vez mais forte podcast começando mais uma vez. Já foi avisado, né? Eu dei o tapinha devagar, porque tem que ter respeito, porque senão... Bem, faça as apresentações, por Não, favor. todo podcast já inicia dando um tapa na mesa. Ele matou a menina que veio falar de Ayurveda aqui, a Juliana. Matou a menina do coração, então ele bateu. Aí o nutricionista olhou assim, não, é pode liberar a adrenalina. Liberou. Liberou. Respeito acima de tudo. E é uma honra pra gente hoje, por favor. Pô, Coronel Ramalho. Coronel Ramalho, Secretário de Segurança do nosso estado. Já foi secretário de Segurança outras vezes, né? Obrigado, Agora, meus amigos. Tá retornando aí como secretário de Segurança mais uma vez. No mandato do Casagrande, outra vez também, foi? Isso, exatamente. Outra vez também foi no mandato do Casagrande, agora retornando de novo no mesmo mandato. Como é que, Coronel, eu tenho uma curiosidade muito grande, como é que foi o primeiro convite para o seu trabalho na Secretaria de Segurança? Porque o senhor é coronel da Polícia Militar, né, do Estado, e como é que foi para o senhor sair assim do militarismo para a política, né? É. O senhor é um político atualmente, né? Ao nosso a gente bate e grita caveira! Já ia agradecer o convite, você, o Júnior. O Júnior esteve conosco aí num período que nós nos habilitamos a colocar o nome à disposição para a política, para o Congresso Nacional. O projeto bacana, e o Júnior nos ajudou muito. Isso, na época, foi um projeto que a gente tinha intenção de discutir a questão da legislação, que traz um prejuízo muito grande lá na ponta, principalmente para os operadores de segurança pública. Então, o Júnior esteve conosco aí, nos ajudou muito nessa questão do marketing. É um prazer voltar a esse estúdio aqui, onde a gente gravou muitas coisas aqui. Na rua também, o Júnior dando as suas orientações. E hoje é um prazer revê-los, desejar sucesso no programa, que Deus abençoe vocês aí nesses empreendimentos. Já está abençoando, né? Isso aí. Na verdade, assim, são 34 anos no campo da segurança pública, né? Eu tive a oportunidade de fazer praticamente parte da minha carreira no Batalhão de Missões Especiais. Lá no início, em 1992, quando eu era ainda segundo tenente, eu chego na Companhia de Polícia de Choque. Era uma companhia de polícia na época, depois foi emancipada a Companhia Independente, e depois, na linha do escalonamento militar, a batalhão. Aí virou Batalhão de Missões Especiais. Eu tive a oportunidade de comandar, então, o Batalhão de Missões Especiais, o primeiro batalhão também em Vitória, o Comando de Polícia Ostensivo Metropolitano, que na época cuidava de toda a parte metropolitana da Grande Vitória, e o Comando Geral da Polícia Militar. Depois eu saí, fui para secretário de municipal de Viana, como secretário municipal de segurança. Já havia sido também como tenente-coronel secretário municipal de Vila Velha. E lá em Viana surgiu a oportunidade, então, na época da pandemia, de uma proximidade do prefeito com o governador Renato Casagrande. O governo acenava alguma dificuldade na questão dos homicídios que começavam a crescer. Nessa, quando você era secretário de Viana, foi ali na pandemia, na época da pandemia? Foi. Cheguei antes, em 2019, e depois de 2020, quando o problema chega no Brasil de fato, a gente estava em Viana e o Estado começava a apresentar alguns problemas na questão de homicídio. E aí o Gilson Daniel, que era o prefeito na época, falou com o governador, conversa com o Ramalho, o cara tem uma experiência e tal. E nos aproximou numa conversa, numa segunda, numa terceira conversa, o governador formalizou o convite e nós aceitamos com muita honra, fizemos parte ali do governo de 2020 até 2021, final de 21, e depois veio novamente, agora nessa nova gestão, ele convidou novamente para a gente voltar e nós voltamos. É uma pegada que a gente tem muito a contribuir pelo que a gente trabalhou na Polícia Militar e nessa secretaria, principalmente de Viana e Vila Velha, mas interagindo com o Estado como um todo, com as prefeituras. Enfim, e a gente hoje tenta dar uma contribuição nessa linha do campo da segurança pública, tanto para a nossa Polícia Militar, como para a nossa Polícia Civil, para o nosso Corpo de Bombeiros, para as guardas municipais como um todo, mas certamente para a sociedade capixaba, né, para que a gente possa ter dias melhores no campo da segurança pública. Antes do senhor entrar nessa área da segurança pública como secretário, tanto em Viana como estadual, o senhor trabalhou 34 anos dentro das fileiras da Polícia Militar. Dentro da sua época de Polícia Militar, ali atuando como policial militar. O que o senhor pode lembrar que carrega até hoje para a sua vida daquele momento? Eu acho que desde o concurso, né, que a gente presta, né, em 1988,
Depois a entrada na academia, eu fiz o curso. A gente não tinha na época o curso aqui de oficiais. O Estado fazia um convênio com outros estados e te mandava para fora. E ele custeava a sua despesa naquele estado, pagando aquele governo. No meu caso, a minha turma foi para Minas Gerais. Polícia Militar de Minas Gerais, Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, ali no bairro do Prado. Rua Diabase 320, bairro Prado, Belo Horizonte. Então foram lá 3 anos, né? Num período ainda que o Brasil saía da ditadura militar, então um período ainda de muita pressão, muita exigência da Polícia Mineira, que é uma polícia muito tradicional, muito conservadora e cobrava muito dos seus cadetes, principalmente, que tinham que dar o exemplo para baixo de todos os outros cursos de formação. E foi um período que me ajudou muito a construir a minha formação, né? A minha conduta dentro da Polícia Militar hoje do Espírito Santo. Eu devo muito a essa formação. E o curso lá era sugado, chefe? Sugado. Sugado mesmo, rapaz. Sugado, assim, pra gente que era criado na barra da saia da vovó, da mamãe, né? Que era o meu caso, né? Eu vinha da criação, minha avó morava com a gente, então sempre pratinho na mão, comida na mão. E quando você cai numa academia, uma rigorosidade muito grande, né? Desde a hora que você acorda com alvorada, corneta, você que tem que arrumar sua cama. Se você não acordar, o 3º ano já está entrando no seu quarto para te anotar, para você ficar preso no final de semana. Preso no bom sentido, né? Você não sair da academia, né? Você fica punido. Então, é o fardamento que tem que estar passado, é o coturno que tem que estar engraxado, são todos os apetrechos que você usa na farda que tem que estar brilhando. E... Fora eu tenho essa experiência também, um pouquinho dessa história. Exatamente. Mas você pega lá, ô Jair, os caras botam você para correr 15 km. Aí depois eles entram na sala e começam a dar instrução. É isso aí. Rapaz, não tem um que fica assim, tem um que consegue, você fica assim, todo mundo assim com o olho assim, ó. Aquele olho que tá meio fechado, meio aberto, todo mundo meio com sono, aquela coisa. E o tempo de uma instrução para outra, né? Igual você falou, acaba de uma instrução de 15 km, já tem que tomar um banho para estar em outra sala de aula. E se não tiver fardadinho, limpinho, tá anotado final de semana. Então, você perde muito final de semana. Era muito Mineirão que a gente tirava policiamento no Mineirão. Depois o policiamento também no 3º ano em viaturas. No Carnaval, a gente ia pro interior de Minas Gerais trabalhar. Então, assim... Período difícil, mas que eu volto a dizer, me ajudou muito a formar essa conduta, né, de profissional, de entender a seriedade da segurança pública. Então eu devo muito à Polícia Militar de Minas Gerais. Essa formação de caráter que o militarismo traz, acaba se trazendo para sua operação, para sua forma de operar hoje, de gerir a questão da segurança pública no Estado. Para sua vida como um todo, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós cometemos erros na nossa vida particular, na nossa vida profissional, com certeza, mas assim, nos ajuda muito a nos policiar, a refletir se aquilo vai dar certo, se aquilo vai dar errado, se vai ter algum problema. Mas voltando à sua pergunta, que eu fugi da pergunta, né? O que marcou? Então, esse período do início, né, na academia, depois o período quando você vem para sua polícia, porque aí você ficou 3 anos numa polícia, volta aspirante para sua polícia. E aí você não pode chegar com soberba, né? Agora eu sou aspirante. Você está conhecendo o seu estado naquele momento. Você está conhecendo as pessoas que vão trabalhar com você. A tropa que já estava lá, talvez uma tropa que já estava lá 20, 30 anos trabalhando. Eu fui trabalhar inicialmente no 1º Batalhão, na Rádio Patrulha do 1º Batalhão. Aprendi muito com os praças do 1º Batalhão, com os oficiais do 1º Batalhão. E depois no Batalhão de Missões Especiais, onde era uma tropa especializada, a companhia de choque, né? E aí você começa a lidar com questões que você nunca tinha visto, né? Que era ocorrência com refém, que era presídio, que era rebelião, manifestação. Naquela época tinha muita invasão de terra. Então a gente aprendeu muito com a tropa, né? Com o dia a dia, com o soldado, com o sargento. Agradeço muito aos meus sargentos. Lembro até hoje do nome deles, de pelotão, Carlos Henrique Martins, Rondelli, Filho, tantos outros que nos ajudaram. E os nossos soldados, cabos como um todo ali, que participavam e nos ajudavam a agregar. Então isso me ajudou muito a formar uma concepção muito forte com a tropa, entendeu? Ser um oficial de tropa. E quando vieram aí os desafios, depois como você vai galgando os postos como tenente, como capitão, como tenente coronel. Aí você ficou muito conhecido também na política, na questão de meio de imprensa aqui do Estado, na época do BME, né? Foi, porque aquelas ocorrências chamavam muita atenção. Época de manifestação, aquela coisa toda, ele botando a cara. Né? Botava a cara no sol, esses bandeireiros aqui, tem que... Hoje eu tô fazendo o papel da pessoa do leigo. O que é BME? BME? É o Batalhão de Missões Especiais. Ah, ok. É entre aspas, a tropa de choque da polícia. Sim, sim. Quando a treta fica muito grande,
o BME aparece. Como eu falei, era uma companhia lá atrás, companhia de choque. Ela começa como uma companhia de choque. Depois ela vira uma companhia independente de polícia de choque. Por quê? Porque na época os postos mudam, né? Como companhia era comando de capitão, depois comando de major, e depois o batalhão, quando emancipa batalhão, é o comando de tenente-coronel. Então, BME, Batalhão de Missões Especiais. Ele congrega todas as especialidades, vamos assim dizer, das ocorrências policiais. Então, manifestação, presídio, ocorrência com explosivo, sniper, invasão tática, tudo isso está dentro dessa tropa. Ocorrência com refém, que precisa de um negociador. São ocorrências que fogem ao cotidiano da tropa diária. Sim, me explica então. No Rio de Janeiro tem um BOP do Rio de Janeiro. Tem o BOP. O BME é do estado do Espírito Santo. Seria o equivalente. Só que o BOP, ele trabalha muito naquela questão da patrulha de morro, de ocorrência com reféns. Aqui, além disso, a gente fazia também a parte de distúrbios civis, que lá hoje tem o batalhão de choque. Você tem lá o batalhão de choque, o batalhão de ações com cães e o BOP. E aqui você juntava tudo isso dentro do BME, entendeu? Aqui era tudo isso dentro do batalhão só. Hoje separou. Então só tem super-herói nesse BME, né, bicho? Porque não tem jeito. Caramba, cara. Hoje separou. Você tem também o batalhão de Mas lá dentro do cães. BME, o policial tem a sua especialidade. Tem um cara lá que trabalha com os cães, ele vai trabalhar com os cães. Ele vai ser da... Cada um dentro da sua peculiaridade, né? Uma curiosidade, coronel. O senhor é de uma época que não existia isso aqui, né? Um computador na palma da mão, um smartwatch, né? E como é que você vê a evolução da tecnologia no mundo todo, mas o que está acontecendo com a tecnologia na Secretaria de Segurança? Como é que está a implantação da tecnologia na Secretaria de Segurança? É legal você falar, né, que a gente não tinha telefone, né? Então, voltando lá atrás, na época da academia ainda, né? A gente que morava longe, né? Família aqui no Espírito Santo, a gente lá em Minas Gerais, e a academia tinha 3 orelhões para atender todos os cursos. Pô, aí você ia pra fila, cara, pra poder... Com as fichinhas, com as filinhas. Tem nego que não sabe o que é isso. Ou não, porque você fazia o interurbano e pagava aqui, quem atendia aqui, né? Mas, pô, você tinha que enfrentar a fila pra poder falar um pouquinho no orelhão e o colega que tá escutando o que você conversa. Então, assim, Nossa, e bem como as operações, né? A gente recebia telefonemas, né? Dentro do batalhão, o nosso acionamento era dentro do batalhão. A gente ligava o comandante do batalhão, da companhia, né? Pra dar satisfação. Não tinha um vídeo monitoramento não tinha. Assim, atual, como é hoje, e respondendo a sua pergunta, a tecnologia, ela vem a nos ajudar muito, né? Mas também, no caso da nossa atividade policial, você se torna como que eu diria, um refém da tecnologia, né? Porque você tem que estar pronto para responder a qualquer hora, né? Um chamado do governador, um chamado da comunidade, um chamado da imprensa, um chamado de um subordinado seu, um comunicado que alguém tem importante para te fazer, você tem que estar o tempo todo ali, ou no WhatsApp, ou na própria ligação que faz por telefone, enfim... Mas ela vem também a trazer benefícios e problemas, né? A tecnologia como um todo, a partir da globalização. Nós, por exemplo, policiais, né? Nós não tínhamos acesso a determinados assuntos, né? Então, hoje, quando você joga ali um assunto que você tem dúvida, você tem um rol de informações que é claro que você vai avaliar se é positivo ou negativo, porque internet também é terra de ninguém, cada um publica o que quer, né? Mas você também tem os problemas da tecnologia no campo da segurança pública. No nosso caso, as fraudes. No nosso caso, a pedofilia. Problemas hoje da segurança escolar, com a questão do atirador ativo, a camada mais suja da internet que leva essa série de problemas para a ação policial. Então eu vejo a tecnologia como bom e também traz um problema. Mas para a gente, obviamente que conversar segurança pública tecnologicamente é muito mais importante. Fazer monitoramentos de vias, fazer monitoramentos que a gente faz hoje com a tecnologia por intermédio de armas de fogo, de projéteis, de estojos, que a gente consegue saber a origem daquelas armas, relinkar um projétil coletado num corpo de uma pessoa, de qual arma que ele saiu. Então, a identidade digitalizada hoje, né, que a gente consegue traçar ali um banco de dados de facial, de digital, que vai nos ajudar também a fazer um cercamento do indivíduo que é procurado e tal. Então, a tecnologia tem as suas vantagens, mas também traz consigo aí uma série de problemas para a área policial, principalmente as fraudes, né? Tem uma coisa que eu nunca falei aqui no podcast, eu sou de 2009 na PMS, né? Eu nunca soltei isso aqui em podcast nenhum, mas nesse aqui eu me sinto à vontade para falar isso. Sou de 2009 da PMS, hoje eu estou na função de cabo dentro da polícia, e eu experimentei lá no comecinho, lá, fazer um BOP na mão. Isso. Escrever lá,
Escrevia, ele narrava o BOP inteiro na mão, entregava no DPJ. O cara lá do DPJ tinha que se esforçar para tentar ler minha letra. Depois assinava, me devolvia uma via. E quando aquele negócio não era carbonado, eu tinha que escrever de novo. E eu escrevia 2 vias da mesma coisa. Era um negócio que... E fora a facilidade de perder aquilo, né? Porque já aconteceu comigo. E eu vou contar uma história aqui que é até engraçada. Eu passando no alto da 3ª ponte, eu e o sargento Nelson Tadeu. Sargento Tadeu, se você estiver vendo, um abraço pra você. Vou mandar até um vídeo pra ele. Eu no alto da ponte com o sargento Nelson Tadeu, bateu um vento dentro da viatura. Levou a folha embora. Levou umas 3 ou 4 ocorrências que a gente tinha feito, voou da 3ª ponte. Ixi, Maria, pra entregar aquilo no batalhão depois, Como é que eu entreguei isso no batalhão, né? Aí o praça sempre desenrola alguma coisa, né, chefe? Eu fui lá, dei um jeito, procuramos as pessoas novamente, praticamente refizemos aquelas 3 ocorrências novamente, eu e ele. Mas você lembra bem não só o boletim de ocorrência, né, que a gente fazia na mão ali no carbono e tal, e se errasse tinha que fazer tudo de novo, como o talonário de multa, né, de notificação, que era um problema pra gente também, que quando você rasurava, dava um trabalho dava a entender que você anulou a multa porque alguém pediu, porque não sei o quê, e a gente acabava sendo cobrados, né, em relação a isso. A gente errava uma multa, era uma briga danada lá. E hoje é tudo digitalizado, né, então muito mais fácil. Facilita, tá né? Smartwatch, eu coloco a placa e o CPF do cara. Os e policiais novos aí com a tecnologia na palma da mão tem muito mais facilidade. Não é da minha geração, né, mas tem muita facilidade. No Abits eu já botei 2 blocos de multa rabiscado. Pois é isso Dava aí. 50 multas cada bloco, 100 multa. E você tem que justificar por que rasurou, né? E tudo, né? Feito nenhuma fiscalização. Hoje em dia, você senta lá no celular assim, ó. Na hora, na palma da mão, né? Usado. Vocês trabalham com o celular de vocês, pessoal? Não, a polícia dá o celular pra gente. Dá um celular, né? Dá um celular, tem o celular da corporação lá que deixa com a gente. E aquele ali é específico pra eu usar aquilo dali. Aí tem um telefone, um número da polícia, que eu converso as coisas ali. Tem o grupo lá, onde o pessoal manda as notificações de escala extra, alguma outra demanda que tiver. Tudo naquele telefone da polícia. Os aplicativos, fica tudo ali. Ô, coronel, a gente tá falando sobre tecnologia, mas e aí? O famoso cerco eletrônico. Como é que surgiu? Como é que tá acontecendo isso? Quais são os planos daqui para frente? Lá atrás, na primeira gestão do governador Renato Casagrande, de 2011 a 2014, ele implantou aqui no estado do Espírito Santo o Olho Digital. Era um projeto tecnológico também, onde ele entrava com as câmeras nos bairros dos municípios. Então, municípios grandes como Vila Velha, Serra, Cariacica, recebeu um número maior de câmeras, e o do interior e tal, um número menor, mas ele conseguiu abranger uma grande quantidade de municípios e colocar essas câmeras. Era o avanço. A tecnologia realmente chegando. Só que isso demandava... para as prefeituras, um enorme vídeo monitoramento, onde você estava numa sala como essa aqui, você tinha que ter as câmeras ali, as televisões, você tinha que contratar as pessoas para ficar olhando aquilo ali, e o ser humano ele é passível de erro, ele tem a limitação dele da quantidade de câmera que ele vai monitorar, e os municípios sempre tiveram dificuldade de manter esses vídeos monitoramentos ativos, pela questão da contratação. Você tem que manter aquilo 24 horas ativo. Então, quantas pessoas que eu tenho que contratar para lidar com aquilo? E o cara conhece, não conhece, tem especialidade? Então tá, esse foi o primeiro projeto. Quando ele volta em 2019, depois que ele não foi reeleito de 2014 a 2018, e aí ele tenta em 2018 a eleição novamente, ele é eleito para 2019, e aí em 2019, então, ele encontra parte desse parque tecnológico totalmente destruído. Os municípios não conseguiram manutenir isso. E aí ele pensa no novo projeto, então, que seria o cerco inteligente. O que é o cerco inteligente? Câmeras agora colocadas nas principais vias de entrada e saída dos municípios, não mais naquele formato do vídeo monitoramento, e sim com a inteligência artificial. Eu vou dizer para a Câmara agora o que eu quero dela. Então eu quero veículos roubados, furtados, que são abastecidos por um backlist do Detran, dos veículos notificados ali na Delegacia de Furtos e Roubos ou no próprio CIODES da Polícia Militar. Todas essas informações vão para essas câmeras. Para essas câmeras. Esses carros que passarem aqui, eu quero que você me avise que eles passaram. E a câmera faz isso. A cada momento que o carro passa, ela apita o sistema, ela manda diretamente a ocorrência para o operador do 1º batalhão, do 4º batalhão, do interior. Tendo recurso operacional, ele vai tentar abordar aquele carro. Mas, enfim, eu estou dizendo para a câmera que eu quero isso. Mas, além disso, da câmera, além da placa, além do carro roubado furtado, o que mais? Ela nos ajuda muito hoje, principalmente nos crimes, para a elucidação dos crimes junto à Polícia Civil. Então, eu digo para essa câmera também, eu quero todos os veículos que têm
essa imagem aqui, ó. logo. Ela vai buscar aquela imagem e vai dizer, ó, veículo que tem essa imagem que passou aqui, eu quero de tal horário a tal horário, na proximidade da rua tal, onde está acontecendo um crime. Por quê? Porque as pessoas assaltadas relataram que ela tem esse emblema aqui no carro, mas ele não sabe que marca, Não, não sabe esse que emblema cor. aí não tem não, gente. Esse emblema aí não. Vamos Tem mudar, outro, então. tem outro emblema. Ele tem um símbolo de um time de futebol. Ele tem um símbolo de um time de futebol. Então ele vai me dizer todos os carros que passaram no horário tal, próximo à rua tal. E ali o delegado, então, a investigação da Polícia Civil, vai trabalhar naquele bojo de informação que é muito menor agora o universo para ele analisar com as informações das E vítimas. esse cerco, então, ele fica gravando direto, Direto, com todas direto. essas E com informações. inteligência Todas artificial. as informações. Vou te dar um exemplo aqui. O pessoal na Barra ali, eles costumam... Logo depois do posto da Barra, um pouco mais adiante, tem uma câmera inteligente dessa. Os meninos lá, de vez em quando, estão fazendo isso. Eles colocam no sentido contrário, de Guarapari para Vila Velha, e colocam para disparar se tiver carro roubado, alguma coisa, deixando o computador lá ligado. Se aparecer um carro roubado e passar lá, começa a apitar o computador lá desesperadamente, eles já vão pra E Sensacional. você consegue montar um cerco para pegar um cara. sensacional. Eles vão pra Mas eu não tenho emblema, eu tenho a cor do carro só. Quantos carros que passaram aqui da cor champanhe? Eu só tenho as duas primeiras iniciais da letra e Você sei bota que é as duas um primeiras inicial e vai, que é vai um filtrando. Civic, vamos botar Civic, as duas primeiras, ele vai me dar todos os Civic que passaram ali daquela cor. Então isso Com tem aquelas ajudado letras. muito a Polícia Civil e a seja, Polícia Militar. Vagabundo não se cria aqui, né, bicho? Não tem como, cara. Não tem como mesmo. E aí nós estamos agregando essa tecnologia também com as prefeituras, né? Cedendo para eles as licenças, aquela prefeitura que está comprando no formato da nossa tecnologia, a gente cede a licença e o sistema interage. Então, Integra Santa Maria uma de coisa com a Jetibá outra. agora é um exemplo. A prefeitura lá comprou 6 câmaras, nós cedemos a licença, vamos colocar e vamos monitorar daqui de Vitória. Então, o carro que passar lá, ou aquela demanda que tiver a polícia de lá, quero o carro tal, com a placa tal, não sei o quê. Então, não só, como eu digo, veículo roubado e furtado, mas ajudado muito na elucidação de crimes junto à Polícia Civil e na parte operacional da Polícia Militar. Então, é um projeto, assim, audacioso, caro, não é barato, tecnologia não é imagina, barato. Não é barato. Mas é um projeto que tem dado muito certo aqui no estado do Espírito E, Santo. e eu preciso fazer um adendo aqui, que esse daí é importante. Pra desmistificar um negócio aqui que a gente ouve falar muito por aí. Essas câmeras, galera, não é pra dar multa em vocês, beleza? Exatamente. Porque tem muita gente aí que pega, o Estado tá enchendo de câmera aqui pra poder multar a gente, a indústria de multa, é não sei o quê, querendo ganhar dinheiro do bolso. Não tem nada a ver. Essa câmera aí é pra salvar Segurança, seu carro, né? é pra te puxar na segurança, é pra te ajudar. Salvar um se, sequestro. Se alguém for assaltado perto da sua casa lá e alguém passar a placa do carro, eles vão achar o cara É isso aí. por essa câmera aí. Isso aí. Tem nada a ver com esse negócio de multa, isso aí é outra história. Tem ajudado também a Receita Estadual, porque ela consegue também aferir peso dos caminhões, a carga, então ela tem um sistema que interage não só para a segurança pública, mas também para o DENIT, para a Receita Estadual, então tem ajudado também nesse bojo de informações aí. Caramba, então assim, a quantidade de Funções, né? funções e, vamos lá, Polícia Militar, Guarda Municipal também está integrado? Os municípios que comprarem nessa tecnologia do Estado, que conseguirem interagir a tecnologia, na hora nós queremos integrar. É nosso como se fosse um desejo. sistema operacional. Se todo mundo comprar o mesmo, tá Exatamente. funcionando todo mundo junto. É. Cara, muito Mas se um cara quiser botar um iPhone e o outro um Android, aí um vai ficar de fora. É isso aí. Por isso que é importante comunicar hoje aqueles que estão pensando em instalar câmeras, instalar com essa tecnologia para a gente poder conectar, ceder a licença e fazer um monitoramento só. Isso está acontecendo no estado do Espírito Santo, mas já acontece em outros estados e fora do país? Porque eu sou carioca. Eu não sei te dizer nunca ouvi se falar outros que isso estados, acontecia mas no aqui Rio. tá Se funcionando botar isso lá muito no bem. Rio, o pessoal fica dando tiro na lâmpada do Tiro, Tá dando tiro na vão câmera o dia roubar, né? todo. Vão roubar e Vai dar trocar tiro na por câmera o dia pedra. todo. Meu Deus, tá funcionando muito bem. Meu Rio de Janeiro tá demais, cara. Mas, chefe, olha, eu vejo também lá nas suas redes sociais, eu acompanho. Eu tenho duas coisas que eu queria falar da sua rede social, que eu achei, dois destaques que eu achei muito engraçado, que eu ouvi esses dias, e virou matéria de notícia de TV e tudo, que foi o senhor dando conselho pra um jovem. Sim. Ah, isso foi muito Jovem. legal, cara. É. Eu ia fazer Ele essa colou no pergunta, jovem né? lá, deu uns conselhos pro cara e tal, e o outro da sua família. Mas me responde primeiro essa do conselho. Como que você chegou naquela ideia de chamar aquele jovem e falar com ele? Você percebeu que ele estava aberto para receber aquele tipo de Me conversa? pareceu ou ser bem espontâneo na hora, Como é né? que foi? Como é que Pois, na explica pra verdade, gente? isso tem trazido uma preocupação pra gente, você que acompanha a questão da violência no dia a dia, né? Nos preocupa muito essa questão da entrada do jovem no tráfico. Nós temos um recorte que é muito preocupante. Dos 80% dos homicídios que acontecem no estado do Espírito Santo, esses 80% são ligados ao tráfico de entorpecentes cometido por arma de fogo. E tanto quem morre quanto quem mata, é um outro recorte, está na faixa etária de 14 a 29 anos.
Então, pô, nós estamos perdendo uma geração há décadas, desde 1996, quando a gente monitora essa questão do crime no Espírito Santo, uma geração muito precoce. Você vê menino aí, você no dia a dia, 14, 15, 16 anos com arma na cintura, ou matando ou morrendo. O tempo todo que a gente vai ver, o perfil é esse, pô. Quando é ligado ao homicídio, quando é ligado ao tráfico, quando é ligado a essa rivalidade das organizações criminosas. E aí, pô, aquilo aconteceu de forma espontânea, na oportunidade que a gente teve de abordar dois jovens próximo a um ponto de abordagem nosso, que chegamos, já estavam os dois do lado de fora. Quando abrimos uma mochila, uma submetralhadora caseira, aquelas porcariadas que a gente pega no dia a dia, uma submetralhadora caseira, quantidade de droga, de crack, de cocaína. E a gente falava pra ele, rapaz, isso aí não vai te levar a nada, pô. E é o que a gente tem tentado abordar, entendeu, Júnior? E Jair, porque quando a gente chega numa operação assim, a Polícia Civil, o delegado nos orienta, né, chefe, vamos fazer uma operação assim, assim, ou a Polícia Militar, a operação hoje é voltada contra o gerente do tráfico, do morro, tal, vamos lá ver quem é esse cara, deve ser o brabo, né? Pô, quando você chega na casa do cara, não tem nada, bicho. É um colchão no chão, um moleque de 1 ano ainda ali, de fralda, do lado da esposa, que às vezes tem 16, 17, 18 anos. Sim. A casa não tem nada, sabe? Uma dificuldade até mesmo sanitária, porque uma questão de mau cheiro, insalubre, não tem alimentos, não tem... Então, o que o tráfico leva o cara? A nada. E ele fica refém do tráfico. Porque você bem sabe que quando ele perde aquela arma que a polícia pega, ele vai ter que dar conta dela ou ele vai morrer. Quando ele perde a carga de droga que ele pegou para vender e que ele vai ter que devolver o dinheiro, quando ele perde aquela carga, ele vai ter que pagar. Então a gente percebe que o cara, o gerente do tráfico, o que o cara tem? Nada. Então, o tráfico só vai levar a 2 locais, ou é o caixão ou é a prisão. Então a gente tem buscado abordar isso com os jovens, mostrando que esse tráfico não vai levar a nada. Eu tenho feito palestras também nas escolas, onde eu posso, exatamente isso aí que eu ia falar. Pra quem não conhece o Coronel e viu aquela cena, acha que aquilo dali é uma coisa esporádica que foi feita. Mas pra gente que já acompanha a história, se você olhar ele lá na época de secretário de Viana, o que ele fez lá em Viana? Escola militar, escola cívico-militar, já a preocupação com a educação, formação de jovem e tal. É apoiador desse tipo de programa no estilo ProErd, essas coisas desse sentido. Então, para quem já faz isso, quando você se depara na situação, sai no automático. É igual o Jair e os treinos dele de musculação. Quando você vê um cara fazendo exercício errado e que você tem abertura, você já sai no automático. Não é que você é professor daquele cara, mas sai no automático. Você fala, não, cara, você pode fazer assim, assim que melhora. Já sai meio que espontâneo, porque é a sua atividade corriqueira, sabe? O ideal é fechar a porta de entrada, né, Júnior? Se você consegue fechar a porta de entrada, você consegue mitigar a entrada desses jovens, e nessa faixa etária que eu tô falando de 14 anos, cara, isso é um absurdo. Isso é um recorte social que ninguém aborda. E a pressão só fica em cima da gente. O que a polícia vai fazer? O que a polícia tem feito? Uhum. Aí você tem uma legislação que não alcança esses caras, que não dá nada pra eles, ao mesmo tempo se matando e o número de homicídio aumentando, a cobrança vem, tá aumentando. O que a polícia vai fazer? Será que o problema é de polícia quando eu pego um jovem de 14 anos, armado com a pistola .40, às vezes com um fuzil com uma calibre 12? Será que o problema é de polícia? Pô, eu respondo, claro que não. Isso é um problema social que a gente tem que tratar de outra forma. E o país, como um todo, não é um problema exclusivo do Espírito Santo, o país como um todo ele tem um débito muito grande com a sociedade aí na questão social, né? O nosso país é um abismo social que a gente vive, um contrassenso, uma desigualdade social enorme, e a gente frequenta essas áreas, os bolsões de pobreza. Então, assim, nós temos uma preocupação com os jovens. Então, a orientação eu não vou deixar de fazer. Eu recebi muita crítica de alguns setores da sociedade, achando que aquilo era para se promover, mas isso é o nosso dia a dia. A gente tem que fechar essa porta, e a oportunidade que eu tiver de conversar com um jovem, de mostrar. Outra coisa que nos deprime muito é a menina, né, que às vezes é ligada a um relacionamento com essas pessoas ligadas ao tráfico, como ela fica submissa àquele cara e daqui a pouco já tá grávida, já tá botando um filho no mundo, sem uma estrutura familiar adequada, e o que vai ser desse filho acaba a referência também sendo o tráfico de entorpecentes. Então, assim, aquele vídeo foi nessa linha de orientar, né, tentar mostrar que esse caminho não vai levar a nada, né? Coronel, essa vida de secretário de segurança sempre tem uns percalços, né? Às vezes eles chamam a gente de uma hora para outra, assim, e você parece que o seu trabalho está sendo demandado hoje, então tem que te fazer a última pergunta desse podcast. Opa, vamos lá. Que é, qual é a sua definição de força? Rapaz, força pra mim, assim, ela vem muito do interior, né? Do seu interior. Ela é intrínseca à sua vontade do que você quer fazer, né? Então eu costumo dizer que aquilo que você queira fazer, você tem que ter força. Então, quando a gente recebe um convite para ser secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo, que não é uma tarefa fácil,
Você tem que ser movido por uma força interior muito grande em prol da sociedade. O que eu posso fazer para contribuir com a sociedade? E aí vem toda a sua história do que você fez ao longo da sua profissão. Então, se você acredita naquilo que você fez, traz isso como bagagem, como a sua mochila de vida e vai com toda a força encarar o desafio. É uma das pastas mais desafiadoras de qualquer governo e realmente precisa de muita força. A força que a família te dá, a força que a sua equipe te dá, a força que você também transmite para a sua equipe. E meu conceito de força é esse, é o seu desejo interior de fazer o melhor para cada pessoa, para cada comunidade, para a sua sociedade, acreditando que você tem a contribuir. Isso vem de dentro de você. Ah, eu tenho a força. Não é só He-Man, né? Eu tenho a força e vou para cima. Não, você tem que trabalhar isso intrinsecamente, diariamente, para você continuar na sua pegada. Como diz o ditado, né? Os cães ladram e a caravana passa. Vamos em frente com força, com fé, com determinação, para a gente chegar no resultado que a gente pretende. A gente ia conversar muito hoje aqui ainda, ia falar um pouco, entrar na parte do esporte. Coronel nada, ele pedala, ele corre. Mas já surgiu imprevisto aí, e essa vida de, secretário de segurança é assim mesmo. Ele tá com o telefone desligado aqui. Mas eu já troquei um olhar aqui, eu vi que já deve ter um monte de ligação perdida aí, chefe. Tem algumas mensagens aqui, bicho. Mas é isso. Ó, eu quero mandar um abraço aqui pros nossos patrocinadores, pro Luran Santos, né, da LS Smart Box. Tem o nosso patrocinador massa também. Farmic, né? Farmic Manipulação. Farmic Manipulação. A maior farmácia de manipulação do estado do Espírito 35 anos de história aqui no estado. E além da Power King. Isso, a Power King, né? E dá os presentes do Coronel e vamos... Dá tempo vamos encerrar, vamos entregar só os presentes do Coronel e vamos encerrar aqui, pra ele poder ir lá, esse chamado urgente aí. Desculpa aí, Coronel. A gente volta aí outra hora, tá à Não, disposição. mas eu vou querer sim, Coronel. À disposição. Eu queria conversar com ele, da onde veio esse negócio dele ser nadador aí. Ele tirou onda de nadador lá no Instagram dele. Fica postando lá. Estrutura física tem, né, cara? Estrutura física tem, né? Olha a coqueteleira. Essa daí, Coronel, essa coqueteleira aí é diferente, hein? Essa daí o pessoal coloca... Não tem nada dentro. Você vai olhar, tá normal. Mas se você colocar uma banana aí dentro e sacudir, vai virar uma papinha. Sério? Se você colocar um kiwi, sacudir... E aí você adiciona Rapaz, água e mistura, fica parecendo parece que bateu no liquidificador. Legal. Fica Aí essa com a parecendo nossa logo do Cada Vez Mais Forte, né? Obrigado. Qualquer pessoal da fruta Power King- mais molinha assim que o senhor colocar vai dar certo. Não coloca maçã que não vai dar certo, não. Bacana, obrigado. Mas qualquer fruta mais pastosa assim Mas, vai ó, dar certo. O pessoal da Farmic Manipulação também mandou outro presente pro senhor. Tá? Obrigado, meu. Dentro tem um pré-treino, que aí, vamos lá, para um treino seu de natação, você pode usar antes um sachêzinho desse. Eu que ajudei a desenvolver esse pré-treinozinho aí, tá? Obrigado, muito obrigado. Melhora o raciocínio, melhora a concentração, retarda a fadiga. Bacana. Muito Mas obrigado. vai ficar acelerado. Show de bola. Tem mais presente, Coronel? Opa! Isso é pra ver se eu volto aqui depois pra gente continuar, tá? Esse é um Esse aí é pra quando ele for pedalar com o genro dele lá. Ó, Quando chegar em casa. É um gel termogênico que eu criei, tá? Ele mesmo? aumenta a irrigação sanguínea no local da aplicação. Então vamos lá, o senhor vai pedalar, passa na perna, passa em volta do joelho, pode passar no abdômen, vai aumentar a irrigação sanguínea na região, vai ajudar a aquecer e vai ajudar a transpirar um pouco mais no local da aplicação. maravilha. Ou Obrigado, seja, meu irmão. ajuda a emagrecer também, né? Show de bola. Parabéns, muito obrigado. Meus amigos, desculpa aí Meu chefe, é assim mesmo. Isso saída aí acontece. estratégica aí, mas... TV chama. Estamos à Irmão. disposição para voltar. Obrigado, hein, Júnior. Quero ver você de volta aqui. Valeu, meu irmão. Obrigado, Parabéns Coronel. aí, sucesso Prazer, pra tá? vocês. Um Fala aí, abraço, pessoal. com Deus, Lembra de se tá? inscrever no Obrigado. canal, hein? Fui! Valeu! Valeu. Pessoal, a gente vai explicar agora por que o secretário de segurança teve que sair correndo agora. Você que tava vendo o podcast, acho que isso nunca aconteceu em nenhum podcast aí. Nunca aconteceu. O secretário de segurança estava dando entrevista aqui com a gente. O Normalmente telefone tava ouvia, galera. aqui ligado, né? Dele, Telefone- eu vi que tava vibrando no bolso dele, né? Aí tinha um cara aqui atrás, dos bastidores, tinha 3 companheiros dele. Três aqui no policiais, bastidor, né? 3 policiais, estavam aqui no bastidores. E eu vi que tava uma movimentação, vai pra lá, vem pra cá, e alguém querendo fazer sinal, e eu percebi que tinha um deles querendo falar com o coronel de qualquer jeito. Quando eu ia fazer Aí uma eu olhei- pergunta, você me deu um toque, eu eu deixa o falei, Júnior falar. deixa eu segurar. Eu falei, então vamos segurar pra ver o que vai acontecer. E nós descobrimos o que aconteceu, então segue aí. Olha essa matéria aí, o que rolou, que o coronel teve que ir embora.